pecadores, e a gente vai estudar, esse texto está resumido nos livros, nos capítulos 1 ao capítulo 3 de Romanos. Então tudo que a gente vai falar hoje está entre os capítulos 1 e o capítulo 3. Uma dica, sempre que eu vou estudar, eu leio primeiro os capítulos que estão falando da lição, e depois eu leio a lição. Porque aí quando eu vou para a lição, eu já estou com um capítulo fresquinho na cabeça. 3 capítulos você lê em 5 minutos. Você pega, lê na sequência, porque na hora que ele está explicando a lição, você começa a lembrar do que você leu no capítulo, aí fica mais claro, você entende melhor. Então a ideia é ler a Bíblia e vem para a explicação do texto, e na aula você apenas consolida e tira a dúvida e traz as suas observações para cá. Então vamos lá. Diz aqui que ele inicia a epístola aos Romanos, enfatizando sua entrega pessoal total a Cristo como Senhor, como servo chamado e separado pelo Evangelho de Deus. Em seguida, ele cumprimenta seus leitores com saudação peculiar a quase todas as epístolas de sua autoria. Diz ele: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em seguida, expressa o seu desejo e esperança de visitar pela primeira vez a igreja em Roma, a capital do Império. Um detalhe dessa epístola, que a epístola aos Romanos é uma epístola, falam que é a epístola mais teológica de Paulo, porque é onde ele se aprofunda mais dentro da doutrina bíblica da salvação. Então, se Paulo tivesse escrito só o livro de Romanos, ele já tinha feito todo o trabalho dele, porque no livro de Romanos ele já te ensina todas as bases teológicas para você viver uma vida cristã genuína. Por quê? Porque a gente vai entender aqui que eles estavam migrando da lei para a graça. Cristo tinha morrido no meio e ele estava começando a evangelizar os gentios. E o povo da lei não queria aceitar a graça e ficava aquela guerra. Quem se convertia, eles tentavam trazer para o judaísmo de novo. Aí Paulo usou a carta aos Romanos para esclarecer a complementariedade que tem entre a lei e a graça, que Cristo cumpriu, e agora a graça vinha para trazer tranquilidade, para trazer liberdade, que é o que a gente vai estudar em Gálatas. Então, em Romanos a gente vai entender sobre a lei e a graça, e em Gálatas a gente vai entender sobre a liberdade, como usar a graça em liberdade, viver uma vida em Cristo, uma vida no Espírito em liberdade. Então, essa é a ideia. E Paulo estava nesse momento escrevendo porque o maior desejo de Paulo era evangelizar Roma, era ir até Roma. Só que Paulo não podia ir a Roma. Por quê? Porque ele fala nessa carta que ele era impedido pelo Espírito, muitas vezes impedido pelos apóstolos, de ir a Roma. Quando ele vai a Roma, ele já vai para ser condenado, lá na frente. Mas ele tem um desejo de ir lá, então ele sempre se comunica com Roma através de discípulos e através de essa epístola. E ele não conseguiu ir a Roma sempre que ele queria, ele só conseguiu ir no final. Então, essa epístola é uma epístola muito especial e boa de se estudar. Por quê? Todo novo convertido, depois que eu comecei a estudar teologia, eu entendi que se todo novo convertido pega a epístola de Romanos e estuda e entende, ele resolve a maior parte das dúvidas dele. De por que eu vim, se eu devo obedecer, se eu pecar eu vou para o céu, se eu não pecar eu não vou para o céu. Aquelas dúvidas que a gente fica na dúvida: eu pequei, então estou desviado, agora eu não estou pecando, agora eu sou melhor que o outro. Ele vai estabelecer toda essa ideia da lei e da graça. Então aqui ele faz na página 21 um esboço da lição, que é bom para você ter uma ideia geral. No 1 ele fala que é o esboço da Epístola aos Romanos. Na lição, no 2, que são 5 textos que a gente vai estudar, ele vai falar sobre a culpa dos gentios, ímpios. Na 3 ele vai falar sobre a culpa dos moralistas. Na 4 ele vai falar sobre a culpa dos judeus. E na 5 ele vai falar sobre a culpa universal. Então basicamente aqui, nessa primeira parte, que são 2 partes, eu praticamente só vou jogar a culpa em vocês. Depois o pastor Claudio vai vir parando e tirando a culpa, trazendo mais tranquilidade para vocês, trazendo a justificação pela fé. Então vamos lá. Página 22, esboço aos Romanos. Esboço da Epístola aos Romanos. O tema da Epístola aos Romanos é a justificação pela fé. Nela vemos a revelação da justiça de Deus ao homem e a aplicação desta à sua necessidade espiritual. Seu tema é assim basilar em toda a experiência cristã, pois ninguém pode entrar em contato com Deus
senão depois de estabelecida uma via de acesso adequada. Esta epístola dirige-se especialmente aos gentios. Nessa epístola, Paulo declara ser apóstolo dos gentios. Apresenta o esboço e a história religiosa do mundo gentil como prelúdio da revelação que lhe dera. Afirma que a salvação é também para os gentios e que não há distinção entre judeu e grego no que diz respeito à fé cristã. Desse modo, a Epístola aos Romanos proclama a salvação, que a salvação é de âmbito universal. A evolução deste tema pode ser observada no esboço proposto. Aí vocês em casa veem esse esboço, é um esboço completo de como ele vem trazendo a ideia dele de justificação para o povo gentil. Por quê? Porque ele via que o povo gentil ia ter muita dificuldade. Por quê? Porque o povo judeu, eles tinham a lei na cabeça. Então eles tinham muito embasamento teológico e teórico para convencer qualquer um da fé dele, da religião dele. O gentil, ele era um novo convertido que não sabia a lei, não tinha a Bíblia que a gente tem hoje, que hoje já está bonitinha, organizadinha para a gente ler. Ele só tinha o que Paulo pregava e a experiência de Cristo na cruz, que todos os apóstolos contavam. Mas quando o judeu vinha e pressionava ele com a teoria que eles tinham, o gentil ficava perdido, falava: e agora? Eu estou certo ou estou errado? Eu estou em pecado ou não? Eu devo me circuncidar ou não devo me circuncidar? Então Paulo, nessa preocupação, ele se coloca como apóstolo dos gentios. Por quê? No lado dos judeus já tinha Pedro e os outros apóstolos. Mas para os gentios não tinha ninguém que cuidasse deles. Então Paulo fala o quê? Eu sou o apóstolo dos gentios, vocês são meus filhos na fé. Fiquem comigo e sigam o que eu estou ensinando. Siga essa doutrina. E aí ele escreve essa carta para tirar a dúvida e tirar o peso da lei que os judeus estavam querendo colocar sobre os gentios. Então, essa é o tema central e a ideia principal dessa carta. Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar aí. Estou seguindo, estou falando rápido, porque também o tempo para a gente não parar no meio. Mas, vamos para o texto 2. O texto 2 ele vai falar aqui sobre a culpa dos gentios ímpios. Paulo começa a explicação sobre o Evangelho apresentando a necessidade que o homem tem da salvação. Mostra que ele precisa ser salvo do poder do pecado e da ira de Deus. Está lá em Romanos 1,18. O homem deve reconhecer a sua necessidade espiritual antes mesmo de compreender as boas novas de Cristo, que são o caminho para o salvar. Devem também compreender a sua insuficiência e aceitar a suficiência do Senhor em salvá-lo. Em Romanos 1, 17 e 18, Paulo fala de uma dupla revelação proveniente do céu. Primeira, a revelação da justiça de Deus pelo Evangelho. E segundo, a revelação da ira de Deus como resposta à sua santidade ultrajada pela rebelião e pecado do homem. Aí vai a pergunta. A gente falou que nessa primeira parte a gente vai jogar muita culpa sobre vocês. O que é culpa? Vamos lá, vamos começar a pensar agora. O que é culpa? Culpa é uma responsabilidade bem pesada. É um peso de responsabilidade. Uma acusação. É a resposta de uma acusação. A resposta de uma acusação. Isso. Paulo falou a resposta de uma acusação. Alguém tem alguma coisa mais a acrescentar? Culpa? Eu acho que culpa seria, no caso, é algo que a gente cria na nossa cabeça, dentro da nossa mente. Por exemplo, eu cometi algum pecado, eu auto me culpei por conta disso. É algo que eu criei dentro de mim. Sim. Peso da consciência, né? Peso da consciência. Uma culpa por um pecado que você tem dentro de você. Paulo falou que é uma resposta de uma condenação. Mais alguém? Eu penso assim, que a gente tem a noção de certo e errado. Então, quando a gente comete algo errado, a gente já sabe que a gente errou. Então, a gente sente que a gente tem que ser condenado por aquilo. Aí, esse é o sentimento de culpa. Aí vem a culpa. Mas, às vezes, a culpa também ela pode ser imposta por alguém. Alguém impôs sobre a gente, né? Pode ser alguém nos condenando também, né? Alguém nos culpando. Autocondenação ou... É algo que a gente percebe ou algo que a gente lança sobre nós, né? Ou alguém lança a culpa sobre mim e eu recebo, ou eu mesmo me culpo automaticamente por algo que eu estou sentindo. Tá, quando a gente vai para o dicionário, ele fala que a culpa é a responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outrem.
Então, a culpa é sempre relacionada a outra pessoa. Quando você faz alguma coisa, você sabe que você prejudicou alguém, você se culpa. Poxa, me culpe. Uma falsa calúnia. Você fez alguma coisa, você se culpou. Aí ele fala aqui sobre a culpa dos gentios, ele começa a falar que todos pecaram. Essa culpa que ele está falando aqui, essa culpa é direcionada a quem? O que Paulo está querendo trazer de ideia de culpa em relação a essa passagem? Que culpa ele quer imputar na humanidade que ele tanto fala dentro dessa epístola, para que eles entendam a real necessidade de Cristo, a real necessidade da salvação? Qual é a culpa que está envolvida dentro desse texto de Romanos, dentro dessa epístola? A desobediência do povo gentil. A desobediência do povo, o pecado. Então, aí ele fala aqui que a culpa é quando você faz algo contra alguém. Quem é esse alguém que a gente tem alguma coisa contra, que a gente prejudicou? Jesus, né? A gente vai contra Deus, né? Pecamos contra Deus. Né? Então, ele está querendo trazer que essa culpa é voltada contra Deus. E essa culpa ela surgiu lá no Éden, no primeiro Adão. Por que ele começa a usar a culpa? Porque ele quer colocar todo mundo numa situação incomum. Por quê? Porque de um lado tinha um judeu que falava que se ele cumprisse a lei, ele era justo. Então ele não tinha culpa nenhuma. Ele se achava o rei da cocada preta. Ele mandava e desmandava em todo mundo porque ele tinha a lei, ele obedecia às leis, então ele não tinha culpa nenhuma. Então quando Paulo fala que todos pecaram, ele fala, é todos. Judeu, grego, todos pecaram. Então estamos todos no mesmo nível. Então agora, depois que eu reconheço que eu pequei, aí agora eu posso entender a graça, eu posso entender a boa nova. Então ele começa jogando todo mundo sobre a culpa, para depois ele mostrar a salvação. Por quê? Porque se você começar primeiro da salvação, das boas novas, você não tem tempo de sentir a culpa e de receber as vantagens das boas novas, que era o que os judeus estavam vivendo. Os judeus eles viviam tanto ligados à lei, que quando Cristo veio, que era o que eles mais esperavam, eles não reconheceram. Eles ignoraram o que tanto eles buscavam na lei, que era o Salvador, e ficaram presos numa lei que mais condenava do que aprovava eles, porque a palavra diz que ninguém conseguiu cumprir a lei. Então, Cristo veio, cumpriu a lei, para quê? Para que através dele nós fôssemos justificados. Então o que Paulo faz? Ele começa a jogar a culpa para trazer a justificação lá na frente. Por quê? Porque se o gentio não reconhece a culpa dele, ele ia virar um judeu ao avesso. Porque ele ia pegar o evangelho e falar, não, eu creio em Cristo e tal, mas eu não fiz nada não. Cristo morreu, sou amigo dele, mas eu não fiz nada não, também estou de boa. Estou seguindo o que ele mandou fazer. Só que quando a gente reconhece o nosso pecado, aí a justificação e a salvação começam a fazer efeito. Se eu vier para a igreja e eu não reconhecer que eu careço da misericórdia de Deus todo dia, eu corro o risco de me tornar um cristão como um judeu. Que eu vou chegar um momento que eu já tenho 10 anos de crente, estou vivendo no caminho, não bebo, não fumo, faço tudo certinho, estou justificado, não tenho mais pecado, eu não tenho mais do que me arrepender. Só que esse arrependimento é eterno, até o céu. Por quê? Porque o pecado está dentro de nós por Adão. A essência do pecado vive em nós. Então a gente sempre vai depender dessa salvação. E essa culpa sempre vai estar envolvida na nossa situação. Sempre a gente vai ter que estar dependendo, pedindo perdão pelos nossos pecados continuamente, renovando a nossa vida nele, se alimentando dele. Por quê? Porque os judeus já provaram que ninguém consegue ser justo ao ponto de cumprir toda a lei. E a Bíblia fala que se você errar em um ponto da lei, você é pecado por toda, você é julgado por toda. Então, o que Paulo está tentando falar aqui é: todos pecaram. Para quê? Para que ele pudesse apresentar a graça de uma maneira completa. Então, por isso é que ele começa a jogar a culpa. Quem começa a ler Romanos começa a ficar estranho e falar: rapaz, eu estou lendo Romanos, mas Romanos só está falando que a gente é pecador, que a gente é miserável, que todo mundo pecou, que não tem mais jeito. Mas ele joga todo mundo numa situação para trazer a luz do que Cristo fez. Então, por isso é que essa primeira parte é só culpa. Ele batendo. Por quê? Porque ele queria acordar o gentio e despertar o judeu, porque naquela situação tinha outra coisa. Os judeus que se convertiam a Cristo, quando eles vinham para Paulo, eles se sentiam meio culpados, como se eles estivessem negando os pais, porque às vezes o filho se convertia ao judaísmo e o pai não. O pai continuava judeu ortodoxo. E a família começava a exercer pressão. Rapaz, você aprendeu
toda a lei, agora você está renegando, você está considerando esse cara que nem profeta, que foi um homem comum. E aí eles se sentiam acuados e muitos judeus voltavam às raízes judaicas. Aceitavam a Cristo, reconheciam que ele era o Salvador, mas pela pressão dos judeus eles voltavam. Então Paulo estava ali fazendo o quê? Fazendo um trabalho intensivo para quê? Para que tanto o gentio quanto o judeu que se convertia, eles ficassem firmes dentro daquela visão de salvação. Então por isso ele fala sobre culpa. Vamos lá, alguma dúvida? Pode seguir? Beleza. Fontes, alguém pode ler para mim? Fontes de conhecimento de Deus. 2 formas de conhecimento sobre Deus foram concedidas a toda a graça humana, desde o princípio, a consciência e a natureza, em Romanos 1, 19, 20. Este conhecimento de Deus propiciado a todos os homens em todos os lugares é conhecido como revelação geral de Deus. E a nossa consciência, que ele fala sobre o que é certo ou errado, segundo Paulo, os gentios pagãos tornaram-se culpados e idólatras exatamente por rejeitarem essa revelação de Deus. Em lugar de dar atenção à sua voz e adorar o Criador, começaram a adorar coisas e objetos quaisquer. Como o homem é um ser inerentemente religioso, sempre que rejeita Deus, cria algo ou alguém para adorar. O pior castigo que Deus pode aplicar ao pecador é retirar a sua mão controladora de sobre ele, deixando-o fazer o que é bem lhe parece. Foi exatamente isso que ele fez. Por sua rejeição à verdade, Deus entregou, ou seja, abandonou o homem à sua própria sorte. Já dissemos que a ira de Deus é a sua reação contra o pecado. Paulo dá isto uma clareza meridiana quando argumenta que a. Os homens mudaram a glória de Deus, por isso Deus os entregou. Fica em Romanos 1, 24. B. Os homens mudaram a verdade de Deus, por isso Deus os abandonou. Romanos 1, 25. C. As mulheres e os homens mudaram as ordenanças de Deus quanto ao sexo e a sua prática. Por isso, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Romanos 1, 28. Obrigado. Então aqui ele vai falar sobre as fontes do conhecimento de Deus. E é muito interessante a gente frisar e memorizar isso, que também pode ser matéria de prova, que ele fala aqui que existem 2 fontes de conhecimento sobre Deus, concedidas à raça humana. Uma é a consciência, que a gente falou sobre a culpa. Pastor, vontade. A gente falou sobre a culpa, e quando a gente falou sobre a culpa, muita gente falou, é a consciência, algo que a minha própria consciência ela trabalha contra mim. Então a gente falou sobre consciência. Então o homem naturalmente tem a sua consciência que faz com que ele tenha uma visão de que existe Deus. E a outra é a natureza. Então nós temos 2 formas de reconhecer Deus, através da nossa consciência, isso sem a Bíblia e sem a lei, sem Jesus. Lá atrás o homem reconhecia Deus através da natureza. Salmos fala, os céus revelam a glória de Deus. E a gente prova claramente que quando você vê a natureza, todo mundo que para diante da natureza não consegue ficar intacto e não sentir algo diferente. Quando você para em frente ao mar, em frente a uma natureza, não tem como você não se sentir mais leve, mais em paz. Tanto que tem pessoas que adoram a natureza. Adoram o Deus Sol, os índios. Eles adoram por quê? Porque eles entendem que ali tem algo divino. Só que como não tem ninguém para pregar para eles, eles pegam o sol e falam, o sol é o Deus. Só que aquilo é o quê? É nada mais do que uma fonte de inspiração que traz uma consciência para o homem. Só que o homem, a consciência dele vai melhorando a partir do momento que ele vai tendo mais conhecimento. O que a gente está fazendo aqui? Estudando teologia, para que a nossa consciência sobre Deus a cada vez fique mais firme. Cada vez mais eu entenda quem é Deus, o seu poder e o seu propósito na minha vida. Por isso é que eu estou estudando a palavra. Então, as fontes de conhecimento são essas. E aí, ele começa a falar que Deus os entregou pelo fato de terem rejeitado a criatura. Aí uma coisa que eu achei forte ele escrever, mas eu tenho eu usaria uma palavra diferente. Mas ele diz que Deus ele tirou a sua mão controladora do homem pelo fato de ele não querer adorar ao Criador. E o lançou as suas próprias paixões. A gente sabe que o homem ele tem o livre-arbítrio. Então, Deus ele dá o livre-arbítrio para o homem tomar as decisões. Então, eu não diria uma mão controladora, mas eu diria aquela mão que guia. Por quê? Deus ele nos pega pela mão e vai nos mostrando o caminho. Mas se eu quiser soltar a mão de Deus e falar, eu quero ir pelo caminho de lá,
Deus ele vai te dar a liberdade de falar, segue. Só que você sabe que naquele caminho lá eu não posso ir, você vai pelas suas próprias pernas e você vai se afundar. Porque a Bíblia diz que o Espírito não contente com o homem para sempre. Então o Espírito ele vai falando, e você quer ir para o pecado. Aí chega uma hora que ele te larga, ele deixa você se afundar. E aí você vê pessoas que muitas vezes é criado dentro da igreja, quando você vê ele está afundado de forma tal que você não consegue resgatá-lo. Por quê? Porque ele escolheu se afastar do Criador. Mesmo assim a graça ela é capaz de ir até ele. Mas aí você olha, como é que fulano chegou nesse estado? Está na Cracolândia, está largado lá, você prega o evangelho não chega nele. Por quê? Porque ele resolveu largar. E às vezes você vê uma pessoa que não é criada na igreja, mas tem um temor, um respeito por Deus, ele tem muito mais chance de amanhã se converter do que às vezes uma pessoa que tem o evangelho na mente, mas a mente está cauterizada pelo fato de ele ter abandonado a Deus. E Deus ele respeita. Por quê? Porque Deus ele não é controlador. Ele quer que a sua criatura o ame e o sirva por vontade. E foi isso que aconteceu com Adão. Então por isso que ele fala que as duas fontes são essas. E em Romanos 2,44 ele fala assim, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então aí você vê, antes do evangelho e antes da lei, Deus ele via as pessoas pela sua consciência. Então, ali Paulo ele começa a separar. Por quê? Ele começa antes da lei, para começar a entender, porque os judeus começaram. Ah, tá bom, então antes da lei, quem estava certo? Se eu sou judeu, tenho a promessa de Deus, tem a lei na minha mão. Você está dizendo que eu sou pecador, que eu também pereço? E aqueles que estavam antes? Aí fala, não, cada um com a sua consciência. Então, ele vem trabalhando isso. Então, ele trabalha antes, durante a lei, e depois ele vai trabalhar a graça. Ele vem trabalhando os 3 pontos. Para quê? Para que ele resolva essa culpa. E coloque todo mundo no mesmo lugar. Então, essa é a ideia. Seguindo. Texto 3. Culpa dos moralistas. Quem pode ler? Enquanto eu bebo água um pouco. Paulo prova que todos os homens são pecadores, seja qual for o seu modo de vida, inclusive os moralistas. Ele analisa o homem bom segundo os padrões humanos. São aqueles que, tendo o próprio padrão de moralidade, criticam os que não seguiam por esse padrão. Consideram-se bons demais pelo que condenam os outros, sendo eles mesmos culpados pelos pecados que condenam. Segundo Paulo, são inexcusáveis e não escaparão do julgamento de Deus. Deus julga o homem com base nas oportunidades e conhecimentos que lhes foram dados. Vistos à luz desse critério, os moralistas respeitaram apenas algumas leis e pensaram que desta maneira conseguiriam satisfazer e alcançar a justiça divina. Deus, porém, diz que todos pecaram e que a justiça humana é como o trapo da imundícia diante dele. Amém. Então aqui ele trabalha com os gentios que não tinham conhecimento de nada, estavam sendo salvos através da pregação de Paulo, que Paulo foi usado para ir até eles. E ele começa a trabalhar agora também os moralistas, que eram quem? Eram aqueles que achavam que porque eles conheciam a palavra, a lei, e viviam parte dela, que eles eram melhores que os outros. E aí eles usavam aquilo que eles viviam certo para acusar aqueles que não conseguiam viver. Só que a palavra diz que nenhum deles conseguiam cumprir tudo. Sempre eles escorregavam em uma parte. Aí você vê lá Jesus batendo com força nos fariseus. Por quê? Porque Jesus lia a intenção do coração de cada um, e quando ele parava com cada um, ele sabia o que cada um fazia e o que cada um deixava de fazer. Deus mostrava. E ele falava, você está aqui querendo me acusar, mas você é pior do que o que não é judeu. Por quê? Porque você sabe o que tem que fazer e você não faz. Pior é quando eu sei e não faço do que quando eu não sei e não faço. Porque aí eu tenho um presumo de inocência, porque eu não sei, eu vou ser condenado pelo que eu sei. Por isso que é uma responsabilidade nossa de cada vez se aprofundar mais
no Evangelho. Por quê? Porque Deus ele vai cobrar a nós segundo as nossas obras. E as nossas obras diante da palavra. Agora, se no dia do julgamento Deus falar, tá, mas você não cumpriu essa parte aqui da palavra, você não ajudou aquele que te estendeu a mão, você fechou o coração. Ah, mas eu não sabia, mas você tinha a palavra. Você tinha ali na sua mão todo dia. Era só você ler. Pode, meu querido. Fique à vontade, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Só tem teólogo aqui, agora cada dia está mais difícil da aula agora. Quem sou eu, hein? Fica mais difícil aqui, mas vamos lá. Então, os moralistas eram aqueles que se achavam, e eu acho que era uma das piores raças que tinham para se trabalhar, porque eles se achavam já perfeitos e eles não tinham o que mudar. Eles trabalhavam para só apontar a falha do outro, para crescer em cima daquele que tinha dificuldade. Então, eles não iam para o céu e nem deixavam aquele que estava tentando capengar ir para o céu, porque eles jogavam peso, eles jogavam culpa naqueles que estavam querendo se salvar. E aí Paulo vem e bate forte nos moralistas. Então, tem 3 tipos de pessoas. A gente já viu os ímpios, os moralistas. Que horas são? Pouco tempo. E aí, o último são... Vai falar sobre a culpa universal. Então vamos continuar aqui. Vamos para uma pergunta frequente. Entre os cristãos há um questionamento feito com frequência e insistência. Como serão salvos aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Serão eles salvos apenas pelo testemunho da consciência? Devemos responder que, por nós mesmos, não temos o poder de obedecer à orientação divina que nos advém através da consciência. Por isso, podemos ir de encontro aos seus avisos ou ignorá-la, até que, finalmente, tornemos-nos insensíveis à voz daquele que nos fala. O que a Bíblia diz é que os que não possuem lei serão julgados pela lei escrita em seus corações, a base do conhecimento da verdade assim conhecida, pois o juiz de toda a terra saberá fazer justiça. À medida que nos convence de que todos os homens precisam do Evangelho, Paulo mostra que o homem moralmente bom, que condena os outros pela sua impiedade, sabe em seu coração que falha com frequência, tentando fazer aquilo que reconhece ser certo. Então aqui ele fala antes da lei. O homem ele era justificado pela sua consciência. Mas quando eu seguia a consciência, e aquela consciência que me justificava fazia com que eu apontasse o erro do outro, automaticamente eu me tornava injusto. Porque eu não podia apontar a falha, eu não sou juiz. O único juiz é Deus. Então, quando eu usava a minha bondade para criticar o outro, para prejudicar o outro, eu estava me tornando igual a ele, eu não era justificado. Quer ver um exemplo claro de um homem que viveu sem lei, que era justificado, que foi até testemunhado por Deus como um homem bom, justo e reto? Jó. Jó viveu antes da lei. Mas Deus via a atitude de Jó e via que ele era um homem justo pela sua consciência e pelas suas atitudes. E aí você vê Jó oferecendo sacrifício por seus filhos, caso eles tenham cometido pecado. Jó, ele exercia misericórdia. Você não via Jó apontando e atacando seus filhos. Não, você via Jó buscando proteger e ajudar todos os que estavam à volta dele. Por isso ele era justificado, porque ele cuidava na sua consciência de servir a Deus e ele cuidava de todos que estavam à volta dele. Ele não usava da moral que ele tinha com Deus para jogar a culpa no outro. Então isso é muito sério, porque se a gente não vigiar, a gente pode começar a se tornar assim. Estou tanto tempo na igreja, aí eu passo a não ter misericórdia daquele crente que cai, daquele crente que tem uma dificuldade na vida e vai lá para o mundo. Aí você fala, não queria nada, nunca foi crente. Aí você julga toda uma vida dele, que você não sabe, que você não está na consciência dele, pelo momento da vida dele, que você amanhã pode estar igual a ele. Porque Deus sabe o futuro. Aí você se torna o quê? Um moralista. E quantas pessoas se perdem no Evangelho porque acabam se tornando moralistas e vão cada vez se afastando de Deus? Então a gente tem que ter essa preocupação de não ser um moralista. E Paulo ele bate firme nos moralistas para poder embasar a sua ideia dentro de Romanos. É forte, hein? Se quiserem falar, podem falar, hein? Mas essa questão aí do moralismo bate muito numa questão, por exemplo, assim, a questão de a quem muito é dado, muito é cobrado, mas aquele também que é muito praticou a iniquidade, quando ele recebe o perdão e a graça,
a gente vê a questão dessa diferença. Eu uso até meu exemplo porque eu, por um período da minha vida, fui criado praticamente da igreja. E eu era taxado pelos meus colegas como um santarrão e tal. E eu passei um período difícil da minha vida, me afastei da presença do Senhor, cometi algumas coisas que hoje me fazem olhar para as pessoas com um olhar diferente do Paulo, que se via como algo que foi criado dentro da igreja com aquele aspecto. E aí, hoje a minha visão ela é diferente porque eu precisei cair e ser abraçado por Cristo, perdoado por Cristo, viver esse perdão, para hoje olhar com um olhar de misericórdia para outras pessoas. Então, eu falo num contexto, numa situação de que muitas das pessoas moralizam porque elas se apegam muito a essa coisa de querer se auto-justificar, de olhar para dentro de si e não encontrar erro. E muitas vezes as pessoas que acabam tendo um pouco mais de piedade são justamente as pessoas que passaram por situações bem complicadas para poder ser perdoado por Cristo e através desse reconhecimento conseguir olhar o outro com mais misericórdia, né? Amém. Eu costumo dizer que aqueles que são criados na igreja, eles têm uma desvantagem tremenda em cima daquele que vem lá do mundão. Por quê? Porque quem vem de lá, ele sabe o que é o pecado, ele sabe o poder que o pecado tem sobre a vida, ele tem misericórdia de todos que passam por aquele caminho. Quem não viveu, ele não sabe o que é. Então ele fica sempre num pedestal, numa situação de que eu nunca fui por ali. E aí o que acontece? Às vezes você está na igreja e você vê a pessoa vindo do mundo e Deus usando com força. Deus levanta no ministério, ele prega. Aí você fala, rapaz, eu estou aqui há um tempão, Deus não me usa. Por quê? Aí Deus fala, você não tem sensibilidade. O seu moralismo quebrou a sua sensibilidade de olhar o pecador como Cristo olha. Por quê? Porque você está sempre olhando de cima. Você está sempre olhando que, não, eu nunca pequei, eu nunca fiz o que ele fez. Aí você se torna o irmão do filho pródigo. Meu Deus, o filho vem, o filho vem, eu irmão. falar isso agora. Poxa, por que não fez churrasco para mim? Estou aqui um tempão. Eu falei, meu Deus, tu desceu, você não fez churrasco, a carne é sua, o boi é seu, você podia fazer churrasco, mas quem se quisesse. Você não quis, agora ele estava morto e reviveu. Aí a gente fica dentro da igreja como irmão do filho pródigo. Aí vem o irmão, volta do mundão, cheio de gás, fala, agora eu vou fazer tudo diferente. Eu quero amar Jesus, eu quero fazer a obra. Aí eu estou lá, chegou agora, já quer sentar na janela. Não faz nada. E fica ciscando. Em vez de, eu vou com ele então, já que ele está com gás, vou pegar o gás dele e vou junto. Vai ficar lá, não, lá, já está pregando. Estou aqui há um ano. Nunca me viram para pregar. Tem essa circunstância quando o cara vem do mundo, o cara já conheceu o erro, ele conheceu o pecado. O que ele faz? O compromisso dele é com Deus. Ele vai buscando. Ele vai para os pés do Senhor. O cara que buscava de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, era usado. Aí os pessoal que não é por quê? Exemplo de buscar, que Deus só usa a gente quando a gente paga o preço. O cara que vem do mundo, o cara quer Deus, ele quer buscar a presença de Deus, ele quer o poder de Deus. E quando você está já dentro de casa, você se acomoda. E já o cara quando está na igreja, que vive na igreja, quando ele vai mais em função de amizade. O pecado é assim, tá no mundo. Eu já conheço muitas pessoas que vão na pilha assim, entendeu? Aí a pessoa, o quê? É ali, isso aí vai conhecer quando vai onde é uma marra, de tudo que tem jeito, e não volta. Então nós temos que ter muito cuidado com o moralismo. Lá na Espanha eu tive uma experiência, eu tinha um pastor que era meu vice, e ele tinha 3 filhas e um filho. Uma das filhas era batizada com o Espírito Santo. O filho e 2 filhas não eram batizados com o Espírito Santo. E nós começamos a buscar, e nada acontecia na vida dos 3. Jesus batizou um, batizou outro. O pessoal que vinha aceitando Jesus, búlgaro, romeno, africano, guinense, e o negócio começou a pegar, mas os 3 nada. Aí um dia eu pregando, Deus me orientou, eu falei, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é que aqui é filho de crente que nunca aceitou Jesus? Os filhos do pastor, nenhum tinha aceitado Jesus, porque ele era na igreja, não tinha aceitado Jesus, não. Falei, você não lembra o dia que você... Não lembro não, eu fui criado na igreja, fui crescendo. Mas o único que tinha aceitado Jesus tinha desviado, tinha ido para uma outra igreja, aceitou Jesus, que é uma das meninas, e ela era batizada com o Espírito Santo, estava lá no poder comigo. Aí fiz o apelo, o pastor ficou meio assim, falou, não, vem cá, vai aceitar Jesus agora. Oramos, uma semana depois Jesus batizou com o Espírito Santo. Aí eles ficaram assim, assustados comigo. Uma delas até tinha umas ideias diferentes. Um dia eu cheguei lá no Natal, estava lá, Papai Noel, bolinha e tal. Eu cheguei, eu sou meio grosso, né, como eu falei ontem. Falei, tira porque eu vou meter o pé e vou quebrar tudo. Isso aqui é tudo demônio.
Na igreja, luzinha acesa, vela. Eu falei, epa, para com isso. Pode tirar. Mas isso antes dela ser valor profissional. Hoje é uma bênção, está em Minas Gerais. Deus tem trabalhado na vida deles. E ele depois, antes de ir embora, o pastor falou comigo assim, pastor Fernando, você sabe que eu não tinha percebido que meus filhos não tinham aceitado Jesus? E eu há anos venho buscando para Deus batizar com o Espírito Santo, não foi batizado com o Espírito Santo. Quer dizer, não foi eu que fiz nada. Sim. Foi Deus que me orientou. Porque nós estamos, infelizmente, nós assembleanos, estamos muito mal acostumados. Não, nasceu na igreja. O pastor Délio, ele conhece ele, sabe o que ele fala? Essa gente que vive na igreja é vulgo e é cachorro de ferreiro. Eu falei, mas pastor, chamar crente de cachorro? Falou, é. Eu falei, como, pastor? Fica debaixo da fornalha, cai fogo, e você conhece ele fácil. Eu falei, como? Sabe de Bíblia, ele ora, igual o Tom falou hoje, tudo. Aí como é que você conhece ele? O cachorro de ferreiro, você olha para ele, ele é todo picadinho assim. O olhinho dele é tudo queimadinho, só que não sente nada. Então assim, na igreja, infelizmente, tem gente, ele falou que foi criado na igreja, desviou, precisou desviar para Deus mudar o quadro. Que é o que a gente está falando, é a consciência do pecado. Quando você tem consciência que você depende da misericórdia de Deus, aí ela age. Agora, quando você já se acha auto-justificado porque eu sou filho de crente e nunca pequei, você é um judeu não praticante. Você está na mesma função que os judeus exerciam. Você tem a lei, você tem a palavra, você conhece tudo, você conhece os louvores, você conhece a liturgia, você se comporta como crente, você fala como crente, mas você não sente como crente. Meu Deus. Que falta. Até chora. Chora. Mas é emoção. Mas falta a experiência. Então, sigamos. Texto 4, a culpa dos judeus. Quem pode ler culpa dos judeus agora, para a gente estar caminhando para o fim? Paulo prova que todos os homens são pecadores, seja qual for o seu modo de vida, inclusive os moralistas. Ele analisa o homem bom, entre aspas. Não, é no 4. Página 29. Eu que não li. O Sérgio está perdido aqui. Sérgio ficou me atormentando na cabeça que, graças a Deus, chegou o pastor aqui para abençoar a vida dele. Você está lendo meu livro, está deixando bolacha em mim. Os judeus buscavam encobrir seu pecado usando a religião como pretexto, mas sua vida não transformada os desmente, trazendo-lhes maior condenação. Romanos 2, 21 e 22. Como? Ocorre que, quando eles se vangloriavam dos privilégios que tinham, suas vidas não estavam de acordo com o querer de Deus. Diante disto, Paulo diz que os maiores privilégios implicam em maiores responsabilidades. Quanto maior a revelação recebida de Deus, maior é a nossa responsabilidade diante dele. Pode seguir. Como o povo desviou da vocação divina. Como o povo escolhido de Deus, os judeus deveriam ser uma nação missionária e dedicada a falar acerca dele, que os chamara para serem suas testemunhas. Mas, por haverem negligenciado a vocação divina, serão julgados, assim como serão os gentios impenitentes. Lamentavelmente, ainda existem pessoas que pensam como esses judeus, que se orgulham das suas tradições religiosas, mantendo-se, porém, no pecado. Outros são cristãos nominais ou seguidores de outras religiões. Às vezes estão em nossas próprias igrejas. São pessoas que negam o evangelho em seu viver diário, são hipócritas. Lembremos-nos de que Deus há de julgar os hipócritas. Amém. Então, aí ele bate mais forte no judeu. No judeu tinha os legalistas e tinha os hipócritas juntos. O legalista é aquele que jogava peso, e o hipócrita é aquele que batia no peito. Não jogava peso em ninguém, mas batia no peito se considerando melhor. Porque a gente sabe que na história bíblica, Deus ele busca em Abraão uma nova nação, para essa nação se espalhar pelo mundo e propagar o evangelho. Só que, quando eles veem que o negócio fica bom, que Deus faz tudo para eles, que eles prosperam, que a Bíblia é deles, que a lei é deles, aí eles falam, não, vamos guardar só pra gente, se passa dividir com eles, vai ficar ruim, deixa quieto, nós somos os melhores. Aí você vê aquela passagem, ele fala que tinham dois orando, aí um batia no peito, obrigado Senhor pelo que eu sou, obrigado Senhor porque eu sou justo. Aí você vê aquele batendo no peito, falando, miserável pecador me que sou, está se lamentando. Aí a gente fala, qual dos dois desses é justificado? Aí ele fala, aquele que se humilhou. Então, a ideia que ele fala aqui é que, independente da onde a gente chegue com Deus, a gente nunca pode se considerar merecedor daquilo, porque é graça. Graça é favor imerecido.
Por mais que Deus nos abençoe e coloque em lugares altos, a gente sempre fala, não mereço. E outra coisa, sempre que a gente vê alguém necessitado dessa graça, a gente tem que ter um coração voltado para atrair ele para perto. Para atrair ele para participar também. Então, às vezes, a gente está tão cheio de Deus, que aí, às vezes, chega alguém no nosso trabalho que é ímpio, que bebe, e você fala, não vou conversar com esse cara bebe, esse cara é ímpio. Alguém que quer conversar comigo, quer fazer amizade comigo, não vou me misturar. Não vou me misturar. E, às vezes, é o momento que Deus quer te usar para poder atrair ele, porque ele está precisando de alguém, de uma luz. E aí você não, na sua religião, você fala, não, se eu for me misturar, eu vou negar minha fé. E não é nada disso. A sua fé, o que você tem, é para você exalar para atrair outros. Não é para você estar fazendo o que ele está fazendo. Mas é que no momento que você tem a oportunidade, você poder mostrar Jesus para ele através da sua vida. E é o que os judeus não faziam. Os judeus faziam questão de mostrar o quê? Que eles eram superiores. E que os outros eram uma casca lá afastada. Então, por isso, Deus ele rejeita os judeus e traz Paulo para trazer os gentios para o meio. E aí os judeus começam a ficar com ciúme, mas tudo era um plano. Mas aí Paulo, ele usa a carta de Romanos para o quê? Para igualar todos no mesmo, judeu, grego, e mostrar que todos dependiam da misericórdia de Deus e da graça que foi alcançada em Cristo. Então por isso que ele começa a falar de culpa. Culpa dos gentios, culpa dos hipócritas, lá, dos pecadores, culpa dos judeus, e aí no final ele fala da culpa universal. Aí ele vem lá, vai lá para Adão. Então, ele começa a carta falando de pecado. Por quê? Porque o pecado era algo que era muito subjetivo. Na época da lei só tinha a transgressão da lei. Mas aí eles se escondiam atrás daquela lei ali, mas não viam que muitas vezes, cumprindo a lei, eles cometiam pecado. No momento do sábado, quando ele falava, então no sábado você não vai ajudar o necessitado. Agora, quando a sua vaca cai lá no brejo, você vai lá e retira. Agora, como necessitado você não, você vai e retém a mão, porque é sábado. Então você usa a sua lei para se esconder, para não cumprir a verdadeira religião. Aí Tiago fala lá, qual é a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos. Cuidar dos órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Aí ele sai totalmente da parte aparente, da liturgia judaica, e ele vai e sai todo mundo, não, religião não é seguir a lei não. Religião é você ajudar a viúva e o necessitado. Você fez isso, você cumpriu toda a lei. Esquece tudo que você aprendeu. Aí o Evangelho e os apóstolos eles começam a quebrar esse ranço e começam a mostrar uma nova vida, que era a vida que Cristo ia trazendo. Então, Cristo cumpriu a lei com naturalidade. Por quê? Porque ele era judeu, criado sobre a lei, mas ele em nenhum momento ele deixou de cumprir o chamado que Deus, ele botava primeiro, mas basta obedecer a Deus que aos homens. Ele vinha cumprindo o Evangelho, ele vinha vivendo o Evangelho. E ninguém pôde acusá-lo de nada. Então, por isso Paulo ele trabalha fortemente no início desse livro a ideia da culpa. E aí no texto 5, para a gente fechar, porque eu já estou quase tomando a hora do pastor Paulo aqui, a culpa universal. Quem pode ler para a gente fechar a culpa universal? Nestes primeiros versículos, em Romanos 3, 1 e 8, Paulo responde a diversas perguntas teológicas relacionadas ao povo judeu. A pergunta, qual é, pois, a vantagem de ser judeu? Romanos 3, 1. O apóstolo Paulo responde, muita. Primeiramente, aos judeus foram confiadas as palavras, os oráculos de Deus, em Romanos 3, 2. Uma vez que eles quebraram o concerto divino, já não podiam mais ser considerados como judeus verdadeiros e herdeiros da promessa de Deus. Continuar? Pode. A respeito dos judeus surgiam as mais variadas perguntas. Falharam as promessas divinas? O plano de Deus falhou? Responde o apóstolo Paulo. Que isso é de todo impossível, em Romanos 3,4. Porque a falta de fé dos homens não invalida a fidelidade de Deus. Em 2 Timóteo 2:1-3. Mesmo que uma pessoa possa alegar bons motivos, se agir mal como forma de alcançar os seus propósitos, Deus a julgará por isso. Pode seguir. Tá. O judeu está perdido. Será que o judeu
Será que o judeu não está em condição de prevalecer diante do juízo de Deus? Parece que sim, pelo fato de possuir a lei. Porém, possuir a lei de nada importa, uma vez que o que de fato importa é praticá-la. Em Romanos 2:13. O homem perece não porque possui a lei, mas porque não cumpre o que ela exige. Nesse caso, o judeu que tem a lei, mas não a pratica, não tem vantagem alguma sobre o gentio sem a lei. O que importa realmente é praticá-la. A posse da lei pelo judeu serve somente para aumentar a sua responsabilidade diante de Deus. Em Romanos 2:12. A incredulidade dos judeus anula a fidelidade de Deus? Torna-se injusto o juízo de Deus? De maneira nenhuma, pois já temos demonstrado que todos estão debaixo do pecado. Em Romanos 3, 4 e 9. Pode concluir. Conclusão de Paulo. A necessidade de salvação é universal, considerando-se os dois aspectos da condição espiritual da raça humana. 1. A condição é universal, em Romanos 3, 9 e 18. 2. O pecado é indomável e pessoal, tanto como estado, como em palavras e em ações, em Romanos 3, 13 e 18. Depois de apresentar a extensão do pecado, Paulo mostra o domínio do pecado da cabeça aos pés. A passagem de Romanos 3, 13 e 18 diagnostica a terrível doença moral e espiritual da raça humana. Todos estão debaixo do pecado. Romanos 3, 9. Deixa eu ler aqui esse final aqui. Os judeus que confiam na lei para se justificarem não podem negar o veredito de culpa que a lei apresenta. A lei é um espelho para revelar o pecado e não um sabão para lavar. Seu alvo é mostrar a necessidade de limpeza e não o de tornar limpo. Deus não pode isentar ninguém do pecado, porque não há justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. O veredito final é arrasador. Que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A sentença de culpa é pronunciada contra todo o mundo. Aqui ele finaliza falando que a culpa é universal. E a palavra diz que nós hoje, nós somos o Israel de Deus. Nós hoje somos detentores da palavra para levar ao mundo pecador. Só que hoje nós temos uma vantagem que Israel não tinha. Hoje nós temos Jesus, que já morreu na cruz, e hoje nós temos a presença do Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas para que a gente cumpra a vontade de Deus. Os judeus eles não tinham o Espírito Santo. Os judeus eles dependiam do próprio esforço para ali tentar. E pela misericórdia eles conseguiam ser justificados, quando eles não eram arrogantes. Nós não. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas falhas, nas nossas fraquezas. E por isso nós estamos aqui. Quem nos impele a estar aqui, quem nos traz do nosso dia a dia corrido para estar aqui num dia chuvoso, lendo a palavra, se esforçando, é o Espírito Santo, não é eu. Não é minha obra, não é minha bondade, é o Espírito Santo que atraiu cada um de vocês para estar aqui. E é Ele que vai ajudar vocês em cada uma das suas fraquezas, dizendo que se você não consegue, eu consigo. Se você não consegue, eu te levo. Se você não consegue, eu te empurro. Mas é por quê? É porque a graça nos alcançou e nós recebemos essa graça. Nós aceitamos essa graça. Então, quando a gente aceita, caminhar com Cristo é mais leve. O judeu ele caminhava com peso. A Bíblia diz que a lei era um aio, era um peso sobre ele. Hoje não. Hoje a gente tem a lei do Espírito que nos traz leveza, nos traz tranquilidade e paz para fazer a vontade de Deus. Então que a gente aproveite cada minuto que a gente tem de se debruçar sobre a palavra para falar: Senhor, muito obrigado por essa lei de vida que hoje reina no meu coração através do Espírito. E através dela eu consigo viver. Eu consigo sobreviver, mesmo às vezes caindo, mas Tu me segura e me levanta, porque eu dependo de Ti a cada dia. Então que vocês aproveitem esse estudo que é muito bom, é um estudo que é revelador e que anima e levanta a nossa alma.
para vocês cada dia mais estarem caminhando para a vontade de Deus e cumprir o propósito de vocês. Amém? Eu agradeço e pastor Claudio.